25º Seminário de Iniciação Científica de 2019 da Faculdade Federal de Juiz de Fora. Trabalho elaborado pelo acadêmico Leonardo Lacerda Catarino e orientado pelo professor Dr. Diogo Felício na Faculdade de Fisioterapia da UFJF. Esta obra intitula-se Confiabilidade intraexaminador do ângulo do quadríceps. Antes de mais nada, precisamos esclarecer o que é confiabilidade e qual sua importância na literatura científica. Segundo Piva e colaboradores, confiabilidade é a capacidade de um teste gerar consistentemente os mesmos resultados quando administrado em diversas ocasiões por sujeitos estáveis. A confiabilidade intraexaminador avalia a capacidade de um avaliador de obter respostas reprodutíveis ou repetitíveis ao longo do tempo, quando não esperamos que ocorram mudanças. Um exemplo prático seria o arco e flecha. Aquele que consegue manter uma frequência de acerto mais alta no centro do alvo é mais confiável do que aquele que não consegue. Por isso, é importante utilizar testes de confiabilidade para validar quais ferramentas utilizaremos em nossas pesquisas. Bom, agora que já esclarecemos sobre o que é confiabilidade, vamos falar um pouco sobre o ângulo do quadríceps. Ele é medido traçando-se uma linha a partir da espinha ilíaca antero-superior até o centro da patela, e uma segunda linha da tuberosidade anterior da tíbia ao centro da patela. O ângulo em que essas linhas se cruzam é denominado ângulo do quadríceps. Tradicionalmente, o ângulo Q foi medido com indivíduos em supino, joelho estendido e com o músculo do quadríceps relaxado, mas também é medido em pé com os joelhos em leve grau de flexão ou não. Ainda assim, esta ferramenta é considerada um dos maiores indicadores de disfunções patelofemorais, síndrome da dor patelofemoral e da instabilidade da patela. Acreditava-se que quando o ângulo Q era muito elevado, ele gerava um vetor de força lateral que puxava a patela para a crista lateral da tróclea, aumentando assim a dor retropatelar. Hoje, a literatura diverge sobre o assunto, inferindo que, na verdade, não é a patela que se desloca, mas sim o fêmur que gira. Embora a medição do ângulo Q permaneça amplamente difundida, vários estudos não relataram essa relação entre o ângulo do quadríceps e os sintomas da articulação patelofemoral. Além disso, tem havido confusão e discordância sobre a sua confiabilidade. Neste vídeo, podemos visualizar a mensuração do ângulo Q na prática. De início, o voluntário é orientado a andar em direção ao avaliador e parar com membros superiores e inferiores relaxados. Então, o avaliador começa encontrando as bordas laterais da patela, bem como seu ápice e base. Feito isso, com a ajuda de um goniômetro, mede a distância entre os pontos para encontrar o centro da patela. Encontrado o centro da patela, o próximo passo é encontrar a tuberosidade anterior da tíbia, marcando-a com um pilô, que servirá de referência para os próximos passos. Logo após, achamos a crista ilíaca antero-superior e traçamos uma reta em direção ao centro da patela com a ajuda de uma fita métrica. Depois que todas as marcações foram feitas, posicionamos o goniômetro no centro da patela e suas hastes em direção à tuberosidade anterior da tíbia e à crista ilíaca antero-superior. O ângulo formado por essas hastes é denominado ângulo Q. O objetivo do estudo foi investigar a confiabilidade intraexaminador do ângulo Q quando medido de pé com membros inferiores estendidos. Participaram do estudo 33 indivíduos, ao todo 66 membros, sendo 12 homens e 21 mulheres. O CCI 3.1 foi de 0,66, o que é considerado confiabilidade moderada, e o índice de confiabilidade entre 0,51 e 0,79. Os resultados demonstram que a confiabilidade do ângulo Q não foi a desejada, o que está de acordo com a revisão sistemática de Smith e colaboradores, que pontuou que o CCI de 7 estudos intraexaminador variou de 0,37 até 0,87. A partir do estudo, foi possível perceber que quando o ângulo Q é medido em pé, o paciente tende a mudar a sua postura inicial do teste, gerando assim diferenças entre medições, que atrapalham na padronização do estudo. Portanto, atestamos que é necessária uma melhor padronização do teste para aumentar sua confiabilidade. Todo o conteúdo apresentado pode ser encontrado nessas referências. Obrigado.